Oi, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos de novo ao meu podcast De Frente com Outra Gabi. E eu tô muito feliz de estar de volta aqui com vocês. Eu confesso que quando eu comecei esse projeto do podcast, eu tava bem fora, ainda tô, da minha zona de conforto. Não é uma coisa natural para mim, mas desde que a gente lançou esses 2 primeiros episódios, eu tenho recebido mensagens tão lindas e tenho me surpreendido tanto com pessoas que eu nem imaginava que fossem se aproximar de mim ou falar alguma coisa, que a cada vez eu me relembro do propósito, do porquê que eu criei esse projeto, que é a gente dividir dores, delícias da vida, ouvir pessoas que possam dar conselhos ou até mostrar pra gente que todo mundo tá passando um pouco pela mesma coisa, pelas mesmas dúvidas e que a gente não tá sozinho. Então, eu tô muito feliz. E é isso mesmo que a gente vai fazer hoje, de novo, com uma convidada especialíssima. A cada vez que eu escuto ela falar, meu coração se enche e eu espero que todos possam também sentir isso. Então, vamos parar de conversa fiada e vamos começar logo porque a gente tem pra falar, que é bastante coisa. Em tempos como esse, em que a intolerância cresce e o barulho do ódio muitas vezes fala mais alto do que o diálogo, eu quis trazer hoje uma conversa que lembra pra gente a importância da escuta, da sabedoria que atravessa gerações e da beleza de aprender com o outro. Mesmo quando esse outro vem de um passado ou de uma tradição totalmente diferente do nosso. Eu recebo hoje uma mulher forte e inspiradora, que me encantou desde a primeira vez que eu vi, que saiu de Israel e que veio para o Brasil com a missão de criar uma comunidade. Uma mulher de fé, mas também de ação e de presença. Nosso papo hoje não é sobre religião, mas sobre valores e sobre o que a fé judaica tem para nos ensinar, sobre família, gratidão, propósito e como isso pode fazer diferença na vida de todos nós. Mesmo que você nunca tenha pisado numa sinagoga. É com muito prazer e honra que eu recebo você, Mussi Schildkraut, ao De Frente com Outra Gabi. Obrigada, Mu. Eu que agradeço, muita honra estar aqui. É uma alegria ter você e eu tenho certeza que o nosso papo vai ficar pequeno tempo para tudo que a gente tem para falar. E a gente marca aqui um milestone, eu quero falar, um momento importante. Como trazer um pouco do judaísmo com uma outra ótica. Talvez uma ótica que as pessoas ainda nem saibam. Mas antes de começar, eu queria perguntar para você um pouquinho sobre você. Se apresenta pra gente, fala um pouco da sua trajetória, como foi sair de Israel, vir para o Brasil e com qual propósito você fez isso. Então, primeiro, muito obrigada. Estou muito feliz de estar aqui. Vou me apresentar. Então, meu nome é Mussi, eu tenho 30 anos, eu tenho 4 filhos. Sou casada com o Rabino Berale. E a gente tem uma sinagoga dentro do Clube Hebraica. É uma sinagoga da linha Chabad, linha ortodoxa. E a gente está aqui há quase 10 anos. Na verdade, eu moro no Brasil há quase 10 anos. E aí eu vou explicar que meus pais são brasileiros. Eu nasci aqui no Brasil. E eu fui para Israel, eu tinha 2 anos, talvez quase 3, não sei exato. E sempre falei português em casa, porque meus pais são brasileiros. E eu cresci em Israel minha vida inteira, sabendo que um dia eu vou querer ter esse papel. De ter uma comunidade em qualquer canto do mundo, aonde for, aonde precisar, eu vou. Eu sonhava com isso. E aí eu casei com o Rabino Berale, que ele é brasileiro, nada é por acaso. E ele queria vir fazer esse trabalho mesmo aqui no Brasil. Aí eu tive a oportunidade de vir para cá. Na verdade, um pouco luxuoso, né, daquilo que eu sonhava, porque eu estava pronta para ir para qualquer canto do mundo e, de repente, eu vou para um lugar que eu falo a língua, que eu tenho família. Então, a gente veio para cá. O começo foi bem perrengue, cheio de dificuldades, lógico. Ainda mais que todo mundo falava, você é brasileira, para você é fácil. Mas, na verdade, eu só falava português. De resto, eu cresci lá. Então, eu tive um choque cultural, assim, uma diferença muito grande. Graças a Deus que eu tenho família aqui, o que me ajudou muito, né? E assim foi indo. A gente foi criando nossa comunidade dentro da Hebraica, que também foi uma grande dificuldade. Acho que a nossa aparência, assim, as pessoas se assustaram um pouco. Que vocês vieram fazer aqui?
E devagarinho foram conhecendo a gente, a nossa visão, que nem que você falou, o judaísmo não é só na sinagoga. O judaísmo é um mindset, né? Fé judaica, ou fé em geral. Quando você leva isso para o seu dia a dia, na sua casa, o jeito que você vive a hora inteira. E esse é nosso papel, a gente tenta trazer essa visão justamente para dentro do clube, um lugar onde as pessoas estão lá para passear, para o esporte. A gente ri, as pessoas vêm na sinagoga com a raquete do tênis, com a roupa da piscina. Não é um recado para meu marido, não é? Com a roupa da piscina e, esse é o propósito. A ideia é essa, é a gente acolher todo mundo do jeito que são, sem julgamento nenhum. Porque quem diz que você é melhor que eu, né? Todos nós viemos do mesmo lugar e é isso. A gente vai falar bastante disso. Mas antes eu queria fazer um parênteses, como eu acho generoso esse movimento Chabad, né? É impressionante. Para quem não conhece, na verdade, são famílias que têm como propósito construir comunidades. Não importa em que lugar do mundo elas sejam designadas, né? Não necessariamente é o lugar onde você nasceu. Então, eu me lembro que eu fiz uma viagem de mochilão para a Ucrânia. Eu estava no interior da Ucrânia, atrás do mato, fileira 2. E tinha uma sinagoga com um prato de comida quentinho, feliz em me receber. Então, assim, é um movimento muito generoso. E várias vezes eu fui agraciada com essa generosidade. Acho que pouca gente conhece o movimento. Sabe que falam que onde que tem Coca-Cola, tem Chabad. O pior é que é isso mesmo. E tão amplo e tantas pessoas dispostas a fazer a sua vida em algum lugar só para poder receber pessoas. Então, que lindo. Mas eu queria saber como é que é ser esposa de rabino hoje em dia. Que estereótipos você acha que tem e que você gostaria de mostrar? Qual que é essa imagem real do que é ser esposa de um rabino em 2025? Então, é engraçado, porque falando do clube, né? Eu lembro que a primeira vez que eu entrei no clube para ir fazer ginástica, a academia parou. Parou total. Você faz esporte? Você pode fazer esporte? Você pode exercitar? Você tem roupa de ginástica? Então, acho que as pessoas achavam realmente que a gente, não sei se chama de ETs, né? Um pouquinho fora do mundo. Mas somos pessoas normais. A gente come, bebe, gosta de coisa boa. Cuida da nossa saúde mental, física, e é isso. Acho que o nosso movimento, justamente, aliás, o judaísmo em geral, mulher sempre na frente, tá? Acho que eu sei que a ideia do feminismo é um pouco nova, talvez, pro mundo. Pra gente foi uma coisa que sempre estava lá. Então, se a referência judaica é sobre as matriarcas, né, que a gente, acende velas do Shabat. Mulheres judias acendem velas do Shabat. Da onde vem isso? Porque a Sara, a primeira matriarca, ela fazia isso. Então, mulheres judias sempre foram transformadoras. Então, mulheres judias sempre foram transformadoras, né? Se mais pra frente na história, tem a história da rainha Esther, que salvou o povo da mão de Haman, que queria matar todo mundo, e ela foi lá e salvou eles. Então é isso, a gente teve mulheres judias profetas, literalmente, que elas eram as líderes. Então, liderança judaica, sempre mulheres estavam na frente. E justamente o nosso movimento, o Chabad, que o nosso líder, o Rebbe, ele sempre incentivou que as mulheres, elas têm que estar literalmente liderando. Então, ele criou um movimento de mulheres em 1955. Hoje você fala, é uma coisa tão óbvia. Não, na época era era um... disruptivo. 100%. Então, a gente foi criada assim, né? E eu até te mencionei que eu fiz uma viagem, que existe uma vez por ano um congresso, onde todas essas mulheres dessas sinagogas, dessas comunidades em volta do mundo inteiro se unem uma vez por ano em Nova York, por quase uma semana, para renovar, né, as forças e tudo mais. É um encontro de 5.000 mulheres. Uau. E eu estava lá esse ano e até a gente levou umas convidadas da comunidade para participarem. A próxima você vem. E uma das coisas que uma das mulheres falou, que me marcou muito, é que se você for ver, dessas 5.000, não todas nasceram com natureza, né, de ser líderes, mas elas são. Cada uma que estava lá carrega uma comunidade nas costas. Então, você vê que quando você tem um propósito, uma ideologia, você acredita em alguma coisa, você até supera a sua natureza. Eu acho incrível isso que você está falando, porque tenho a impressão de que muita gente acredita que não só a religião judaica, né, mas várias religiões são muito machistas. E a religião judaica não seria diferente, né? Teria muito machismo, a mulher tem um lugar meio que secundário e de seguidora do seu marido.
Quando, na verdade, em muitos momentos e tem muita sabedoria por trás dizendo que não, né? As mulheres têm um lugar de protagonismo e talvez a religião nem existiria se não fosse por esse lugar de protagonismo que as mulheres têm. Sim, 100%. As mulheres, elas têm uma sabedoria a mais. Isso escrito em mística. Não é nem, né? A mulher, ela é mais elevada que o homem. Ela tem um jeito, um senso de entender as coisas de uma forma melhor. A gente acredita que realmente a mulher, ela não tem que estar para trás. Muito pelo contrário, ela tem um papel fundamental de transformar o mundo num lugar melhor. Então, a gente não pode se dar esse luxo. Não é só acompanhar, na verdade, tem um protagonismo e uma missão. Exatamente. A gente tem um papel. Acorda de manhã, você tem um papel para cumprir. Sim. Cada uma não é onde que ela escolhe, né? Mas você ficar para trás não é o nosso papel. Eu vejo você fazendo muito isso em todos os programas que você lidera. A gente comentou um pouquinho sobre rituais, né? Enfim, é uma religião cheia de rituais e de tradições e de costumes. O que você pode contar, que exemplos de rituais que podem ajudar as mulheres a viverem com mais presença e com mais equilíbrio na sua vida, independente delas serem ortodoxas ou não serem ortodoxas ou até não serem judias? Sim. Tem muitas, né? É tipo um mar cheio de brilhantes que a gente pode, né, pegar de lá as ideias, mas vou tentar trazer, né, até o que eu tento usar no meu dia a dia. Então, começando que a gente tem que fortalecer a nossa fé e gratidão em Deus. Muita gente fala, eu nasci... Você tem muita... Uma vez alguém falou pra mim na hebraica, pra você é tudo muito fácil. Você, por natureza, você acredita, então a sua vida é mais fácil. E não, é um exercício. Igual você tem que fortalecer seu músculo, né, pra ser forte, você tem que exercitar a fé em Deus. Né? Não é uma coisa... Lógico, a gente tem o natural aqui dentro. Tem pessoas com mais ou menos, mas é uma coisa que a gente alimenta. Então, eu sempre falo... Vou até te fazer uma pergunta, posso? Deve. O que você define? O que é a natureza? Quando você olha para a natureza, o que a natureza é? Olha, é uma pergunta ampla e várias respostas possíveis, mas... Mas assim, a mais simples, né? Que tipo assim... Do coração, para mim, a natureza é um milagre. A natureza é um milagre. É um milagre. Então, essa, na verdade, é a resposta, né? Mística certa. Muita gente acha que a natureza é a natureza. Eu acordei de manhã, eu tô bem, né? Minha conta de banco tá lá, meus filhos saudáveis estão lá, meu trabalho tá lá me esperando, minha família tá toda bem. Natureza. E a gente acredita que a natureza, o que é? São pequenos milagres que nosso olho, ele acostumou a ver, né? Então, se eu acordo de manhã e para mim é natural que eu tô respirando e eu consigo me vestir e sair para trabalhar, para uma outra pessoa não é natural. Porque Sim. A outra pessoa tá passando por vários momentos de dificuldade. Então, quando a gente olha dessa forma, nada é óbvio. Tudo é um milagre. Tudo é um milagre. Eu acordei de manhã, meus olhos estão funcionando, minha respiração tá boa, meus filhos estão saudáveis. Eu preciso de mais alguma coisa? Nada. Então, quando a gente olha dessa forma... a nossa vida fica muito mais fácil. Porque mesmo aquilo que não deu certo, é o certo para mim. É porque Deus quis dessa forma. Do mesmo jeito que Deus sabe que eu preciso acordar de manhã, porque eu não terminei o meu papel nesse mundo, né? Eu tô continuando a minha missão. Então, Ele sabe exatamente o que eu preciso, né? Qual é as ferramentas que eu preciso para poder atingir a minha meta. E Ele vai me dar essas ferramentas. Quando eu acredito nisso... Então, tudo fica realmente mais fácil. Sim. Porque até as coisas que deram errados é o certo pra mim. E a gente não sabe, Talvez né? você não tá vendo a história toda, né? Tá vendo um pedacinho. É igual um quebra-cabeça que tá faltando uma peça. A nossa vida é assim, é um quebra-cabeça. Cada fase vai me levar pra próxima. Sim. E eu não consigo ver a foto inteira. Talvez um dia eu vou ver e talvez não, né? Mas quando você acredita, acorda de manhã e fala, ok, não sou eu. É a força muito maior que mim. Então, não sei se é português correto falar assim. Você é chique, você não sabe português direito. Você acha chique isso. Aí você tem força de batalhar mesmo aquelas coisas que você olha pra trás e fala, como que eu consegui? Sim. Eu acho que eu tive esse momento, assim, de contemplação, de milagre
de uma fé muito profunda quando eu tive meus filhos, né? Porque é muito difícil você imaginar que teve uma célula que grudou na outra, e que grudou na outra, e que deu tudo certo naquele... E veio ao mundo e nasceu e é uma pessoa. Assim, é muito louco. É o mundo inteiro. É um mundo inteiro. Mas, ao mesmo tempo... Isso é um fato enorme, né? Grandioso. Um parto, uma criança, uma vida nova que vem. Mas, ao mesmo tempo, ver eles crescendo... Às vezes eu me pego olhando e ele tá lá, sei lá, cheirando a florzinha, ou olhando a abelhinha. E eu falo, cara, é verdade, né? A gente não presta atenção nisso. Nas coisas pequenas, né? Exato. Naquela micra descoberta. E ele olha aquilo com um olhar tão mágico, né? Se a gente pudesse olhar com esse olhar mágico. Cada coisa do nosso dia, né? As importâncias, eu acho que elas se invertem. E é uma ótica bonita de olhar. Sim. Eu queria que você contasse um pouquinho pra gente sobre Shabat. Shabat, especificamente, é aquele ritual que acontece sexta-feira, né? Sexta-feira no pôr do sol, até sábado no pôr do sol. Toda sexta-feira, até todo sábado no pôr do sol, onde a gente acende velas. E o que mais? Conta como que funciona e o que tem de valor aí que seria legal compartilhar. Sim. Então, o Shabat, na verdade, é um exemplo, né, de várias mitzvot, enfim, ensinamentos que a Torá traz. De novo, que ele sai da sinagoga e ele justamente, né, aplica no nosso dia a dia. Muita gente acha, ou tem essa visão, que a religião, judaica ou não, né, ela nos limita. Isso pode, isso não pode, isso você faz hoje, isso você só faz amanhã. Então, na verdade, é um livro cheio de limitações. E coitadas daquelas pessoas que têm que seguir, assim, né? Me perguntam, mas você quer mesmo fazer isso? Você tá chateada. Não tem alguém te obrigando a fazer isso? Não, eu tenho 30 anos, eu sou criada, é por escolha, né? Mas, na verdade, o que é liberdade? Né? Uma pergunta um pouquinho grande, mas... Vamos pegar nossos filhos, tá? Nós dois, a gente tem filhos, a gente sabe como é. Chegando férias, todo mundo feliz. Aí vem o primeiro dia de férias, todo mundo animado. Segundo, animado. Terceiro, mãe, o que a gente vai fazer hoje? E agora? E daqui a pouco? Nossa, e amanhã? minha vida. Nossa vida, porque o primeiro dia é legal, o segundo dia é legal. E depois, por quê? Porque o sistema que a gente foi criado, o jeito que Deus criou a gente precisa ser direcionados. A gente tem que ter um propósito. Uma pessoa que ela acorda de manhã e ela não tem um propósito, ela tá perdida, né? Não acho que dá para ser feliz 100%. Então, justamente as regras da religião, ou qualquer que for, e até as regras do Shabat, é uma limitação, mas que ela vem proporcionar a gente no caminho certo. Ela navega a gente, ela limita a gente, ande nesse caminho. Então, ela é libertadora. Porque você consegue ter um propósito, acordar feliz e dormir feliz. E eu vou dar o exemplo mais simples do Shabat, que no Shabat, sexta-feira, ao pôr do sol, a gente acende velas, desliga tudo que é eletrônico. Então, não tem celular. Bom, na minha casa não tem TV, mas enfim, não tem nada de eletrônicos. Não anda de carro. E são 25 horas, na verdade, né? Porque no sábado termina ao anoitecer, é um pouquinho depois do pôr do sol. Que a gente tá focado 100% na nossa família. Então, imagina que a gente se junta toda semana, vai na sinagoga, tem a reza, né? Que a gente se encontra toda sexta, quase. Depois sai da sinagoga, vai para casa. A gente recebe visita toda semana em casa. Vem 2, 3 famílias, vocês também já vieram. Uma delícia, recomendo. Obrigada. E... a gente tá focado nas crianças, até vou te dar um exemplo. No jantar do Shabat, cada um dos meus filhos escolhe uma comida preferida que eu faço. Então, cada um tem seu prato. Se é do prato quente ou da sobremesa, para durante o Shabat. Então, você tá sentado na mesa com visitas, não tem celular. Então, tá todo mundo conversando. As crianças têm uma comida favorita, que eles sabem que eu fiz para eles. E assim, é um tempo de qualidade que hoje em dia, em 2025, você não acha. Você não encontra. Porque mesmo quando viaja em família, é lindo, maravilhoso, mas o celular tá lá. E a gente é tão dependente do celular. Aqui é uma coisa muito maior que você. Você não... nem é uma opção você ter. Então, a gente senta e tem um tempo de família. As crianças contam da escola, o que eles estudaram. A gente traz visitas em casa aqui. Não tem nada mais legal do que você poder trazer para o seu lar, né? Receber. Aí, depois do jantar, vai dormir, acorda de manhã, todo mundo toma café da manhã junto.
Sentado na mesa, de novo, sem celular, sem tela, sem nada. Se veste com roupa bonita. Shabat tem que vestir roupa bonita. Então, tá todo mundo arrumado. Vai pra Hebraica. Lá a gente faz a reza na sinagoga, senta pra almoçar. Depois do almoço, volta pra casa e brinca. Uno, taque, rumicube, o que você quiser, até acabar o Shabat. Então, é uma coisa que... Se podem olhar e falar, ai, nossa, que limitação, não dá para fazer mais nada. Só que a gente olha, é libertador, porque eu posso sentar e ter um tempo de qualidade com minha família que se não fosse o Shabat vindo da Torá, eu não teria. Sim. Quem mais para? Deixa tudo de lado de verdade, né? Por 24 horas, sem celular, sem nada e foca na família. É difícil hoje. Sim. Eu tava pensando até na viagem, que a gente tá... Férias agora, né? Viagem. Sim. Na viagem também você fica caçando um programa, né? Então estão todos juntos, mas não fazendo uma coisa banal do dia a dia, que é sentar e tá na mesa. Ou passar 24 horas jogando joguinho. Você tá lá... Aquele objetivo da viagem. Então, vou mandar no passeio X que tem que fazer naquela viagem. Sim. E eu me lembro muito... Enfim, na minha família, né? A gente tem muito menos ortodoxos, mas tem algumas tradições, alguns momentos ou algumas festividades que desde pequenininho a gente tem que participar. E hoje é a única coisa que sobra para me conectar com primos que foram morar fora. Então, por exemplo, eu tenho um primo que foi fora, sei lá, outro estado, mas ele tem que estar aqui em São Paulo para essa festividade, porque faz parte dele celebrar. E ele não veria, aqui. e ele quer estar aqui, né? Tipo, ele já, I guess, grande, né? Ninguém tá obrigando. Sim, pai ele e tudo. Vou te dar até um exemplo. A minha filha, a mais velha, ela acabou de fazer 9, ela foi passar um mês em Israel com os meus pais. E a gente, lógico, falava todo dia. Ela foi lá pra escola para aprender, né? Sair um pouquinho do bubble aqui. Imagina que toda sexta-feira, quando a gente se falava, sabe o que ela queria saber? Quem vai vir jantar em casa no Shabat? Ah, você vê. Tipo, pra ela é o auge da semana. Pra ela isso era uma coisa que, né, que isso... Construir uma tradição de família. E dá uma bateria, assim, pra semana inteira. Eles amam. E um senso de propósito, eu acho. Eu pertenço àquilo, né? Seja qualquer grupo que você pertence, mas eu me entendo como belonging. Dentro dessa... E eu quando você estava falando, concordo que vem uma sensação, né? O excesso de possibilidades, ele também traz uma angústia, né? Quando tudo é possível e todos os caminhos estão abertos, isso é um pouco angustiante. Talvez ter um 100%. Norte, ele ajuda. As limitações, elas de verdade libertam a gente. A gente não para pensar, mas... A disciplina, né? Exatamente, talvez. Disciplina. Disciplina. E é engraçado, porque quando vem em casa, é uma coisa judaica. Então, eu falo para as crianças, não sou eu. Sim. É a Torá. Então, para mim, eu também tenho essa limitação. Então, vou dar até um exemplo. Entrou num Uber e tem balinha. A gente não come uma bala que não é kasher, né? Que é o alimento, enfim, que a gente pode comer. E aí, eu sempre falo para as crianças, também tô com vontade. Mas eu não posso. Também não posso. Assim, né? Então, é uma coisa... E não tem discussão, não é que eles pedem de novo. É óbvio, tipo, não vai abrir mão. É uma coisa, né? Religiosa, ideologia. Eles entendem que dentro do propósito deles. E pronto, eles estão felizes e bola pra frente. Já estão procurando a próxima, né? Sim. Bom, eu vou trazer umas coisas atuais, bem atuais, e a gente tenta entender como que o judaísmo ajuda a gente a lidar com as coisas atuais, tá? Então, eu vou falar de ansiedade, sobrecarga mental, depressão, que são coisas cada vez mais comuns na nossa vida, talvez mais comuns ou com maior nome do que há 1000 anos atrás. Sim. E existem ensinamentos judaicos ou da Torá que podem nos ajudar a lidar com essas dores contemporâneas. Lógico. Então, primeiro que pela Torá tem que cuidar do corpo e da saúde física e mental, tá? Então, se precisa, né, se é uma coisa mais séria, lógico, médico tem que sempre procurar uma coisa, né, química, técnica para ajudar. Mas existe um livro, mística judaica, chamado Tânia, tá? O Tânia, ele entra na profundidade da alma. Ele traz exatamente como que a alma e como que o corpo, o sistema, como que funciona. Então, é um livro imenso, não dá para trazer tudo aqui. Mas ele fala muito de propósito. Isso é uma coisa que me move muito. Não só no meu papel comunitário, até em família, né? De repente, eu tô casada, tenho 4 filhos, tanto trabalho. Tipo, onde que eu tô? Será que eu tô fazendo certo? Ou será que é para sempre? Será que esse é meu papel? Então, a mística judaica fala muito de missão. De quando uma pessoa ela tá num lugar,
Não existe uma pessoa estar stuck. Como fala stuck? Paralisada. Parada contra a sua vontade, né? Não parada por vontade, sim, tipo presa. Não existe você estar presa numa situação ou num lugar. Se Deus te colocou num lugar, nessa hora, com essas pessoas, desse jeito, alguma coisa você tem para fazer aqui. E você não tem que ser grande e sábio. A Torá fala assim, você sabe o A, ensina A. Você sabe B, ensina B. Tudo que você sabe é porque você tem alguma coisa para ensinar para o mundo. Quando a gente olha dessa forma, então dá para respirar um pouco. Porque se Deus me colocou aqui, nesse lugar, nesse horário, alguma coisa eu tenho para fazer aqui. E eu sempre falo, procura seu propósito. O que você acha que você tem para dar para o lugar que você está? Então, até um exemplo simples que as pessoas perguntam, mas como eu vou saber se eu tô no lugar certo? Se essa é a minha missão, se eu tô fazendo, né, do jeito certo? Então, o Rebbe, que é o nosso líder, ele traz numa carta para uma pessoa que está fazendo exatamente essa pergunta e ele dá algumas dicas. Não vou trazer todas, mas as principais que mexeram comigo. Primeiro, se você está num lugar e você tem dificuldade, é porque você está descascando as camadas, né, certas para poder tirar uma força daqui de dentro que talvez você não estava usando até agora. Então, muita gente quer fugir da dificuldade, mas o judaísmo acredita que a dificuldade, ela te dá, ela refina suas características para poder estar andando. Então, isso é um sinal. Tá difícil? É um bom sinal. Né? Se tivesse fácil, qual a graça? Aí outra pessoa poderia estar fazendo isso, né? E a segunda resposta que ele dá é sobre talento. Que você tem que reconhecer o seu talento e focar naquilo. Então, eu tô nesse lugar, você tem um talento? Se olha no espelho e se pergunta, você tem um talento? Se você tem o talento, você tá no lugar certo. Então, e eu falo isso não só no judaísmo, né? Lógico que isso fala também sobre a nossa vida espiritual, mas até mais na vida prática. Às vezes a gente tá no maior buraco e a gente fala, putz, será? Então, a gente tem que se perguntar essas duas perguntas. Tentar encontrar o seu propósito. Exatamente. E não tem que ter medo da dificuldade. A dificuldade, qual é a graça de dar para a criança na boca? A vida inteira a comida. A graça é ele pegar sozinho. Então, faz parte do nosso caminho. E a gente tem que enfrentar isso com alegria e gratidão. Perfeito. E eu acho que tira um pouco do peso, talvez, né? Você joga toda a responsabilidade para Deus. Totalmente. Você fala, você que quis, você que pediu, então toma. Você quer que eu faça isso? Essa é a minha lista para conseguir. Não, de verdade. De verdade. É uma coisa prática mesmo. Você pode ter essa conversa com Deus. Sim, a gente fala que no primeiro dia do ano judaico, que era o Hashanah, para quem não conhece, a gente nas rezas, se você for abrir o livro, você pede dinheiro, você pede saúde, aí você vira e fala, ano novo, você tem que pedir para estar conectada, para rezar, né? Por que você está pedindo essas coisas tão físicas? Materiais. Porque as coisas materiais ajudam a gente a cumprir o nosso papel. Tem que pedir as coisas materiais mesmo também. Tem que pedir. Se eu não pedir, eu não vou ter. E aí, como que eu vou conseguir focar na minha vida espiritual se eu tô com N problemas? Tem que jogar para ele. Você quer que eu esteja lá? Então, eu preciso dessa... Essa é a minha lista de compras. Eu gosto disso no judaísmo, que tem uma relação, ao mesmo tempo, né? Com Deus como sendo, enfim, Deus, né? Tão magnânimo, mas ao mesmo tempo você chama, né? Chama na chincha e é próxima, a conversa e ela acontece diariamente. 100%. Adorei. Vamos começar a exercitar. E eu tenho itens, Deus, depois a gente conversa, tenho itens na minha lista de pedidos aqui. Pra gente continuar seguindo nesse caminho, quais valores centrais que tem hoje na fé judaica que você acha que poderiam inspirar a vida de qualquer mulher? Então, trazer mais clareza, por exemplo, ou poderiam inspirar no dia a dia. A gente já falou um pouquinho aqui de um olhar mais gentil com o mundo, de gratidão. A gente já falou um pouco de caminhar pelo teu propósito, tentar descobrir o teu propósito. Entender o limite de quando você deve estar ou não estar em algum lugar, né? Sim. Tem mais alguma coisa que você recomendaria para as mulheres, enfim? Então, eu acho que eu vou voltar um pouquinho para aquilo que a gente falou da fé, né? De acreditar, porque que eu falei que a gente tem que exercitar. E aí eu vou conseguir, acho que te responder, vou tentar. É estudar, né? Porque não adianta, a gente quer ter... O que é sabedoria? É uma força. Se a gente quer estar na frente, se a gente quer conseguir,
a gente tem que ir atrás daquilo que a gente acredita e sentar e estudar. Quando a gente estuda, e hoje em dia não precisa ser o melhor da classe para sentar e estudar. Você abre um podcast no trânsito e você escuta, né? Não só música, quanto hoje tem informações infinitas, lógico, tem que ser de fontes certas Boas. E corretas e boas, a gente tem que ver de onde a gente está estudando, mas quando a gente estuda, a gente consegue flutuar um pouquinho acima, né, da terra. A gente consegue andar um pouquinho para cima. Quando eu até vou dar um exemplo, a gente tem um grupo de mulheres na Hebraica, toda semana a gente tem uma aula de mística judaica. Não é só aula de história judaica, e sim ensinamentos autênticos para o nosso dia a dia. E as mulheres me contam como isso transforma, literalmente, a vida delas. Porque você leva dicas para o casamento, para a educação, para o trabalho. Então, eu acho que a gente fala que tem uma metáfora que fala que a gente está sempre andando na bicicleta. Você está numa bicicleta na montanha. Sim. Se você não está pedalando para cima, a bicicleta está caindo para baixo, né? A gente tem que estar correndo atrás da informação e da sabedoria. Se a gente sentar e estudar, a gente consegue fortalecer tudo isso que a gente falou. E hoje tá fácil, né? O que antigamente era mais difícil atingir, hoje você tem a informação na palma da mão. Precisa se aperfeiçoar. E ela estuda, tá, gente? Eu vou falar, essa mulher estuda. Eu já presenciei e sei, eu estuda. Sempre, as mulheres falam, obrigada pela aula. Aí eu falo, eu que agradeço, porque já que eu tenho aula, eu tenho que sentar e estudar. Então, no fim, quem que ganha sou eu. No fim... Você é um exemplo, Mu. Um dia a gente chega nesse estudo aí. Mas eu achei Obrigada. tão lindo, porque quando a gente estava fazendo uma conversa prévia sobre isso, você falou um pouco do orgulho que você sente quando seus filhos sabem que você está saindo de casa para estudar. Né? E como isso forma neles também a vontade de estudar. Eu tenho até uma historinha engraçada. A gente teve uma festa judaica que eu esqueci de acender velas em casa que precisava, enfim. E uma das leis é que você não pode acender um fósforo, então eu tinha que trazer a vela comigo da sinagoga do meu sogro, que é tipo 10 minutos a pé, até a nossa casa, uma vela acesa para não apagar. E para ajudar, a gente começou a andar e começou a garoar. Ah, que ótimo. Aí eu falei pro meu marido, putz, essa vela... Já era. Não vai chegar. A minha filha, a mais velha, ela tinha acho que 6 anos. Ela vira e fala... Você não ensinou a gente que quando você acredita em Deus, as coisas acontecem? Ixi. É só você acreditar que essa vela vai chegar inteira. Eu olhei pro meu marido, ele olhou pra mim, a gente falou, não, a gente acabou de levar um banho de água fria. Já era, agora essa vela precisa. E não é que chegar. a vela chegou. Então, por quê? Da onde... Ela escutou isso em algum lugar em casa, entendeu? Valores que acabam andando com a gente. E a gente acha que as crianças são bobinhas, mas nada. Elas escutam tudo e mais um pouco. Esponja, exemplo. E fazem 1 mais 1 e dá 2, né? Então, ela tava lá me ensinando aquilo que eu tô ensinando mulheres. Ela tava, né, me trazendo de volta esse ensinamento. Então, acho que é isso. Tem que estudar, tem que acreditar. E quanto mais a gente fazer esses dois, a gente se alimenta. Perfeito. E mais tempo pensando nisso, menos tempo pensando nas pessoas e nas discussões baixas, né? Uma inspiração. Se a pessoa não tá inspirada, recomeça, escuta de novo. É uma delícia te ouvir falar. Eu acho que eu vou ter que entrar numa pergunta difícil e ela se faz necessária pelo tempo que a gente está vivendo, pelo mundo onde a gente está vivendo agora, onde eu fui uma aluna que estudei muito, né, sobre a Segunda Guerra Mundial, sobre nazismo, enfim, ouvi esses relatos em casa, mas nunca imaginei que eu fosse estar passando na pele ou sentindo alguns medos, como eu sinto hoje em dia, de ir para determinados lugares ou falar declaradamente que eu sou judia. Eu queria te perguntar, nesses tempos que a gente vive hoje de antissemitismo, desinformação, intolerância, como que você lida com esse medo, com essa dor? Como que você faz para fortalecer sua religião? E como que a gente pode orientar ou pedir ou inspirar a todos para cultivar empatia e escuta no nosso dia? É uma pergunta forte mesmo, né? Eu sinto um pouco pequena para dar essa resposta, né? Eu vou dar no meu olhar, assim, no meu dia a dia. Eu acho que dá para dividir a resposta em 2, né? Primeiro, para as pessoas que estão
né, na frente. Então, se é nas redes sociais, se é na mídia, que eles têm um papel realmente de enfrentar de uma forma... tem que enfrentar, não pode deixar isso acontecer. Depois a gente tem o nosso papel no nosso dia a dia, com as pessoas que a gente convive. Junta um pouco o que eu falei, tem que estudar. Se a gente estuda e sabe responder com clareza e com orgulho, então já é meio caminho, né? Sim. Mas principalmente eu vou trazer um pouquinho de novo da visão mística que a gente vive. É que se você entra num quarto, esse quarto ele tem 2 metros de escuridão, né? Você não precisa de 2 metros de luz para iluminar aquele quarto. Você precisa só de uma vela. Basta uma vela que aquela escuridão ela não existe mais. Então eu acho que nós, pessoas pequenas, esse é o nosso papel. Ser pequenas luzes. Ser pequenas luzes. Então, em qualquer lugar. Todo lugar que eu vou deixar um marco positivo, né? Todo lugar que eu vou tentar iluminar um pouquinho, porque é um trabalho de formiguinha, né? Eu digo para as pessoas pequenas, nós, que no dia a dia a gente não tem como batalhar contra uma coisa mundial que, né? Que você... Então, assim, a gente não tem que ter medo, a gente tem que ter muito orgulho, né? De quem nós somos. A gente tem que ter certeza, né? Do nosso caminho e lembrar que todo lugar que a gente pisa, que nem que a gente falou antes, a gente tem um propósito. Então, se Deus colocou a gente nesse mundo em 2025 para enfrentar essa batalha que não é fácil, então, aonde eu posso mudar um pouquinho? Aonde eu posso iluminar um pouquinho? E falar disso para as crianças também. A gente está andando num lugar, a gente é um exemplo, a gente faz parte de um belonging, a gente representa. Então, já que a gente representa, a gente tem um papel de iluminar. E é em tudo. É o bom dia para o nosso vizinho. É falta de julgar, né, as pessoas, que a gente começou a falar antes. Se a gente for ter esse trabalho aqui dentro, a gente vai conseguir trazer isso para fora também. Mas eu acho que é no dia a dia, entendeu? É com as pessoas que a gente convive, é com as pessoas que a gente trabalha, né? Se é um Uber que a gente pega, eu sempre... Quando a gente veio pro Brasil, toda vez que a gente pegava um Uber, a gente não tinha carro ainda... Aí meu marido começava a falar com o motorista. Um monte de coisa, né, do Uber, cheio de... E eu, olhava e falava, mas... Ele falou, não, mas ele vai voltar para casa diferente do que ele começou o dia dele hoje. Ele vai aprender alguma coisa. Então, né, e aí ele vai ensinar uma outra pessoa. Então, se a gente olha dessa forma que nós somos correntes de luz, esse é o jeito da gente batalhar. Pouca luz afasta muita escuridão. Então, a gente tem que ter essa visão e com certeza a gente vai conseguir transformar o mundo num lugar melhor. Eu não vou nem complementar, porque assim, né? Que olhar bonito e me emociona até pensar desse jeito. E é difícil e tem que ser no próximo mesmo, né? As pessoas às vezes estão xingando, criticando ou fazendo lucubrações dessas pessoas, são monstros, são não sei o quê, são tantas coisas horríveis que a gente escuta. E na verdade você falou, já sentou para conversar com alguém judeu, carne e osso, ouvir opinião ou checar algum fato, vamos debater com amor, assim, de um jeito... Sim. Eu tava outro dia na manicure, tava passando nas notícias uma informação 100% errada sobre o que tá acontecendo. E eu comecei a conversar com a manicure, expliquei para ela. E ela me agradeceu. Ela falou, poxa, não sabia. Não tinha nem ideia. Não tinha ideia. Então, é isso, né? É manter essa corrente. E, enfim, espalhar o amor para multiplicar o amor. Pessoas. Eu quero te agradecer. Antes de encerrar, passou rápido. Viu? Antes de encerrar o nosso episódio, eu quero te fazer a mesma pergunta que eu faço para todos os convidados aqui do programa, que é uma forma de unir, não importa qual o seu tema ou do que você veio falar, essa é uma pergunta que ressoa para todo mundo. E eu queria que você contasse pra gente qual foi o conselho que você mais gostou, mais importante que você recebeu, e qual foi o conselho que você odiou, o pior conselho que você já recebeu na vida. Difícil escolher, né? Mas assim, o melhor conselho, não sei se conselho ou vida, são meus pais e minha família, vou até chorar. Que eles estão longe, eles sempre incentivaram a gente a fazer esse trabalho. Não importa quantos anos você mora fora e quantos anos você tem, levantar e sair da casa dos pais é a coisa mais difícil que tem. E eles estão com os netos longe, né? Tudo aquilo. E quando eles vêm pra cá, eles vão embora, é sempre uma tristeza. Mas junto com isso, eles sempre falam, a gente tem tanto orgulho, continua, se você tá feliz, a gente tá feliz, continua, vai pra frente que você tem todo o nosso apoio.
Então, isso é uma coisa que sem isso eu não estaria aqui. Não é só o melhor conselho, e sim é o conselho que me move todos os dias. Mesmo em dias que não são, né, os melhores do mundo. Muito bem. E o pior? Pior conselho... Sempre falam pra mim, quantos filhos você tem? Aí eu falo, ai, tudo isso, 4 filhos em 10 anos, você tem 30 anos, vai parar por aqui, né? Chega. Aí eu viro e falo, só tô começando. Pode continuar tendo, que eu conheço todos eles, são maravilhosos, você é ótima nisso. Obrigada. Obrigada, foi uma delícia ter agradeço. você. Saio daqui mais inspirada, mais iluminada e mais forte. Obrigada, eu que agradeço pela honra, de verdade.